E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o acordo do INSS no processo judicial. Em que situação o INSS pode te propor um acordo no teu processo e se vale a pena aceitar o acordo do INSS. Nesse vídeo eu vou estar falando mais uma vez sobre esse assunto. Recentemente eu fiz um vídeo e gerou muitas dúvidas, as pessoas comentando no vídeo. Vale a pena eu aceitar o acordo do INSS? Em qual situação o INSS pode me propor um acordo? Eu passei na perícia judicial, o INSS pode me propor esse acordo? Como que é esse acordo? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar esclarecendo sobre esse assunto, que é muito importante aí para aquelas pessoas que entraram com o processo contra o INSS, tem dúvidas relacionadas a esse assunto, até porque a pessoa que entrou com o processo, o pensamento da pessoa é receber o benefício o mais rápido possível, porque a pessoa precisa. O INSS indeferir o benefício de forma justamente do entendimento da pessoa, e a pessoa procura advogado e entra com o processo. Lógico que no início do processo o INSS não vai propor acordo. O acordo do INSS acontece no momento que você consegue uma prova, que essa prova comprova que tu tem direito a receber o benefício, e que o INSS vê que tem grande possibilidade de você ganhar o processo e o INSS perder. Então pode acontecer esse acordo do INSS. Em qual situação é mais comum acontecer esse acordo? Exemplo aqui, você entrou com um processo para comprovar aí um benefício por incapacidade para o trabalho. Então nessa situação, no processo, você passa por uma perícia judicial. Então quando essa perícia judicial é favorável, o perito judicial ali dá o parecer dele, faz um laudo, elabora esse laudo judicial. Nesse laudo ele informa ali que você realmente não tem condições de trabalhar e tem direito de receber o benefício que você entende que tem direito ali e tal. Então, lógico, aí não é o fim do processo ainda, é apenas na perícia judicial, digamos que você foi aprovado. Então, nesse momento pode acontecer a proposta do INSS, te propondo um acordo. Outra coisa também, outra situação que pode acontecer, a pessoa às vezes entra com um processo, digamos que para comprovar uma aposentadoria rural. O INSS entende que essa pessoa não tem direito de receber esse benefício e nega o pedido lá no pedido administrativo no INSS, lá na agência do INSS. Então, a pessoa procura advogado, mesma coisa, entra com um processo diferente do benefício por incapacidade por trabalho, que a pessoa passa por perícia judicial. Já no caso de uma aposentadoria rural, a pessoa vai passar por uma audiência. Por quê? Precisa comprovar nessa audiência que a pessoa, por exemplo, é trabalhador, trabalha na roça, é trabalhador rural, trabalha na roça e tal. E para isso precisa levar testemunhas. Exemplo aqui, leva testemunhas lá na audiência, fica frente a frente com o INSS, com o procurador, representante do INSS, o juiz, tal, o seu advogado, tal. Aí, né, digamos que nessa audiência ali, as testemunhas falam e comprovam ali que você realmente na situação aí que eu estou dando exemplo aqui, que a pessoa busca aposentadoria rural, então comprova que aquela pessoa realmente trabalha na roça, tal. Então, digamos que é uma prova muito importante para o processo, as testemunhas comprovando ali que a pessoa realmente trabalha na roça. Então, nesse momento pode acontecer também a proposta do INSS para propor um acordo, mesma coisa. Esse acordo vale a pena? Depende da situação. Como assim depende? Vamos lá. Digamos que a pessoa aí está na situação que o INSS negou o benefício, a pessoa está sem receber, então está numa situação difícil ali, um problema de saúde às vezes, que eu estou dando exemplo aqui, quando a pessoa está buscando benefício por incapacidade por trabalho, tal. Mesma coisa quando a pessoa está buscando aposentadoria rural, a pessoa trabalhou a vida toda, então entende que tem direito de receber esse benefício, lógico, o direito daquelas pessoas que trabalham na roça e tal. Então, lógico que a pessoa está precisando desse benefício. Então, depende da situação.
você que está buscando o benefício, você que tem que analisar juntamente com seu advogado se vale a pena ou não aceitar esse acordo do INSS. Lógico, tem as vantagens e as desvantagens. Qual que é a vantagem? A vantagem é que, lógico, mesmo você passando na perícia judicial ou na audiência ali, sendo tudo ok e tal, você mesmo que é uma prova muito, lógico, é a prova muito importante, a audiência e a perícia judicial, mas isso não te garante o benefício ainda, porque quem vai decidir ali é o juiz de primeira instância, julgar o processo, e mesmo assim ainda cabe recurso do INSS. Então, a vantagem é que, se você aceitar o acordo do INSS, o juiz dá a sentença ali e tal, lógico, conforme foi feito o acordo, e encerra o processo. Aí o processo vai ser encerrado, vai vir o trânsito de julgado, você vai receber o benefício, até porque foi feito um acordo, se você aceitar no caso. E também os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, você vai receber mais rápido, porque os atrasados, que é o tempo que a pessoa ficou aguardando o processo, desde o tempo que o INSS indeferiu o benefício, porque um processo demora, digamos que chega ali na audiência ou na perícia judicial, você foi aprovado, digamos que às vezes já está 8 meses, um ano que o processo teve início. Então, lógico que você tem esse tempo aí para receber, que é o tempo dos atrasados aí, que esse tempo que você ficou sem receber, que o INSS indeferiu o pedido lá na via administrativa. Então, você tem o tempo dos atrasados para receber, e esses atrasados você só recebe quando o processo é transitado e julgado, que não cabe mais recurso. Então, quando é feito o acordo, lógico que o processo vai chegar ao fim ali, e você vai receber esses atrasados mais rápido. Agora, a desvantagem, por exemplo, que às vezes o INSS pode propor esse acordo, às vezes para você perder às vezes uma parte dos atrasados, digamos, você vai perder 10%, 20% dos atrasados. Cada caso é um caso diferente, então depende da situação, você que tem que decidir se você vai aceitar ou não o acordo, juntamente com o seu advogado. O cliente conversa com o advogado e, lógico, a decisão sempre tem que ser sua. A decisão é sua, se vai aceitar ou não o acordo do INSS. Você não é obrigado a aceitar o acordo, mas tem as vantagens, como eu já falei, que o processo vai chegar ao fim ali e tal. E o INSS também não é obrigado a propor um acordo. Em que situação o INSS propõe esse acordo? Como eu já falei aqui, quando existe essa prova, e por conta dessa prova, a chance de você ganhar o processo é muito grande. Então o INSS propõe esse acordo, porque se o processo for mais para frente, como tem uma prova muito importante ali, você conseguiu, lá no fim do processo, você pode ganhar o processo, e o INSS vai ter que pagar mais dinheiro para você. Por quê? Porque o tempo você vai demorar mais tempo ainda, vai ficar o tempo ali dos atrasados, vai ter juros em cima desse valor. Então é isso. Tem que ser analisado se vale a pena ou não. Como eu já falei aqui, tem as vantagens e as desvantagens. Lógico que é importante saber também, nem sempre que a perícia judicial é favorável, o juiz concede o benefício. Como eu já falei aqui em outros vídeos, na maioria dos casos que a gente vê aí no dia a dia, quando a perícia judicial é favorável, o juiz concede o benefício, porque é uma prova muito importante para o processo. Mas não é 100% de garantia. Então, depende da situação. Se você vai aceitar o acordo, você pode no fim do processo você perder. E se você aceitar o acordo, chega o fim do processo. Mas também, depende da situação, depende qual vai ser esse acordo do INSS. Às vezes você vê aí advogados falando assim, mas o acordo não vale a pena, porque às vezes a pessoa vai perder uma porcentagem, tal, ali e tal, mas só sabe a situação quem está passando. Quem está passando a situação ali, às vezes doente, sem poder trabalhar, sem receber o benefício. Então a situação, como que está a situação dessa pessoa em casa, entendeu? Sem ter recursos para comprar alimentos para sua família, às vezes comprar medicação, tá, com problema de saúde e tal. Então, cada caso é um caso diferente. Então, você que tem que decidir se você vai aceitar o acordo ou não. O INSS propôs o acordo, então você vê a sua situação. Lógico, você conversa com o advogado, ele vai explicar para você qual que é esse acordo, que você vai ganhar, que você não vai, pode perder, tal, deixar de ganhar na verdade. Então, você analisa, vê a sua situação, se você vale a pena você aceitar esse acordo ou não. Por quê? Quando um processo judicial
digamos que você passa pela perícia, a perícia foi favorável e o INSS essa vez não te propõe um acordo, exemplo. Aí o juiz concede o benefício para você. Os atrasados você só recebe, como eu já falei aqui, quando o processo é transitado e julgado. E mesmo após a sentença de primeira instância, ainda vai ter um prazo ali, o juiz abre um prazo para que o INSS recorra se quiser da decisão. Porque não encerra ali em primeira instância, só encerra se o INSS, que é a outra parte do processo, não recorrer. É a mesma coisa, quando o juiz não te concede o benefício, julga o processo improcedente, não te concede o benefício, o juiz também vai abrir um prazo para, no caso, seu advogado que te representa, recorrer dessa decisão e vai para a segunda instância. Quando uma das partes recorre e vai para a segunda instância, aquela decisão da primeira instância não vai ser a decisão final. A decisão final vai ser a decisão de segunda instância. Então, pode mudar a decisão? Lógico que pode mudar. Então, cada caso é um caso para ser analisado. Então, você que está passando pela situação, você que tem que decidir se vale a pena ou não. Já falei aqui as vantagens e as desvantagens. Lógico, exemplo, se você a perícia judicial é desfavorável, lógico que numa situação dessa o INSS não vai propor um acordo, porque a perícia judicial é muito importante no processo. Se não for desfavorável, então, já que o INSS negou o benefício lá na via administrativa, lógico que o INSS não vai fazer acordo. Mas mesmo assim, mesmo a perícia judicial sendo desfavorável, ainda há possibilidade de você ganhar o processo, porque tem a tua documentação fornecida pelos seus médicos. Então, dependendo dessa situação, o advogado pode trabalhar em cima dessa documentação com bons argumentos para convencer o juiz que você tem direito a receber o benefício, mesmo a perícia judicial sendo desfavorável. Beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Boa sorte para você. Então é isso, você que decide aí, no caso, ver sua situação. Se o INSS te propor um acordo, você conversa com seu advogado, então você decide se vale a pena ou não, mas o que vale, como eu já falei aqui, a situação é essa: após a perícia judicial sendo favorável, normalmente o INSS pode propor esse acordo, e pode acontecer também que a perícia judicial seja favorável e o INSS não propor um acordo e o juiz te concede o benefício. Vai ter o prazo também para o INSS recorrer. Se não recorre da decisão, o processo chega ao fim, trânsito do julgado, você vai receber seu benefício e os atrasados também. Beleza? Boa sorte para você, fica com Deus.